Você já sentiu que está cercado por problemas, como se estivesse dentro de uma cova escura, sem saída, sem respostas e sem forças para continuar? Talvez hoje exista uma luta dentro do seu coração que ninguém consegue enxergar. As pessoas podem até olhar para você e pensar que está tudo bem, mas Deus conhece cada lágrima escondida, cada noite sem dormir e cada oração feita em silêncio. E foi exatamente assim que Daniel se sentiu quando foi lançado na cova dos leões. Tudo parecia acabado. Os inimigos acreditavam que seria o fim, mas eles esqueceram de uma coisa: quando alguém permanece fiel a Deus, o céu se move em favor dessa pessoa. E talvez hoje Deus tenha trazido você até esta oração, porque chegou o momento do impossível começar a acontecer na sua vida. Existe uma batalha espiritual acontecendo ao redor de muitas pessoas neste exato momento. Gente cansada, desanimada, ferida pelas lutas da vida, pensando em desistir da fé. Mas assim como Deus fechou a boca dos leões para proteger Daniel, ele também pode fechar as portas do medo, da angústia, da tristeza e da derrota na sua vida. Esta não será apenas mais uma oração. Este será um momento de entrega, renovação e fortalecimento espiritual. Então permaneça até o fim, porque Deus pode usar esta mensagem para reacender a esperança que você achou que tinha perdido. Antes de começarmos esta poderosa oração inspirada na vida de Daniel, eu quero pedir que você abra o seu coração e permaneça comigo até o final. Deus pode falar com você de uma forma especial hoje. E se esta mensagem tocar o seu coração, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar o seu pedido de oração aqui embaixo. Eu quero orar por você e pela sua família. Que esta oração fortaleça sua fé, renove sua esperança e faça você sentir a presença de Deus agindo poderosamente na sua vida neste momento. Naquele tempo, muitos homens importantes do reino olhavam para Daniel com inveja e raiva. Eles não suportavam ver alguém tão fiel, tão íntegro e tão abençoado por Deus. Enquanto outros buscavam poder, Daniel buscava a presença do Senhor. Enquanto muitos confiavam em riquezas e influência, ele permanecia ajoelhado em oração. E é exatamente isso que acontece ainda hoje. Muitas vezes, quem permanece fiel a Deus enfrenta perseguições, críticas e batalhas silenciosas que ninguém consegue entender. Talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Talvez existam pessoas tentando derrubar você, ferir seu coração ou apagar sua esperança. Mas Deus conhece a verdade sobre a sua vida. A Bíblia conta que aqueles homens armaram uma armadilha contra Daniel. Eles convenceram o rei a criar uma lei injusta, proibindo qualquer pessoa de orar a Deus durante 30 dias. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Eles acreditavam que finalmente conseguiriam destruir aquele homem de fé. Mas havia algo que eles não entendiam. Um verdadeiro servo de Deus pode até ser cercado por problemas, mas jamais abandona a presença do Senhor. Daniel sabia do perigo, sabia que poderia perder tudo. Mesmo assim, escolheu continuar orando. E talvez hoje Deus esteja procurando pessoas com essa mesma coragem espiritual. Mesmo diante da ameaça, Daniel abriu as janelas do seu quarto, ajoelhou-se e começou a falar com Deus como fazia todos os dias. Ele não negociou sua fé, não deixou o medo controlar seu coração, não permitiu que a pressão do mundo apagasse sua confiança no Senhor. Quantas pessoas hoje estão deixando de orar porque perderam as forças? Quantas desistiram da fé por causa das lutas? Mas esta oração é para lembrar você de que Deus continua ouvindo cada palavra que sai do seu coração, até mesmo aquelas lágrimas silenciosas que ninguém vê. Os inimigos de Daniel correram até o rei para acusá-lo, e naquele momento parecia que tudo havia chegado ao fim. O rei ficou angustiado, porque sabia que Daniel era um homem justo, mas a lei não podia ser mudada. Então, com tristeza, ordenou que ele fosse lançado na cova dos leões.
Imagine aquela cena: o silêncio da noite, o peso da injustiça, o som dos passos ecoando enquanto Daniel era levado para um lugar de morte. Talvez existam momentos na sua vida em que tudo também pareça injusto, situações que você não entende, portas que se fecharam sem explicação, pessoas que abandonaram você quando mais precisava. Mas até na cova, Deus permanece presente. Quando Daniel foi jogado entre os leões, os inimigos acreditaram que seria o fim da sua história. Mas Deus já estava preparando um milagre que ninguém imaginava, porque o Senhor nunca abandona aqueles que permanecem fiéis. E talvez você esteja entrando nesta oração se sentindo cansado, ferido e sem esperança. Talvez a sua cova seja uma doença, uma crise financeira, um problema familiar ou uma batalha espiritual. Mas Deus manda dizer hoje: a cova não será o seu fim. O sofrimento não terá a última palavra sobre a sua vida. O Senhor ainda está escrevendo a sua história. Naquela noite, enquanto os homens dormiam preocupados com seus próprios interesses, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. O impossível aconteceu em silêncio. O milagre aconteceu na escuridão da cova. E muitas vezes é assim que Deus trabalha. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu já está se movendo ao seu favor. Enquanto as pessoas dizem que acabou, Deus continua preparando livramento, cura, restauração e vitória. Existe uma força espiritual sendo liberada sobre a sua vida neste momento. Existe um Deus poderoso entrando na sua batalha. O rei não conseguiu dormir naquela noite. Seu coração estava aflito porque sabia que Daniel era diferente. Ao amanhecer, correu até a cova e gritou com voz angustiada, perguntando se o Deus de Daniel havia conseguido livrá-lo dos leões. Então, aconteceu algo extraordinário. Do fundo daquela escuridão, veio uma voz cheia de vida, fé e esperança. Daniel respondeu que Deus havia enviado seu anjo para protegê-lo. Que cena poderosa! O homem que deveria estar morto continuava vivo, porque o Senhor estava com ele. E essa mensagem é para você hoje. Deus ainda protege aqueles que confiam nele. Talvez existam leões tentando atacar sua paz, sua família, seus sonhos e sua fé. Leões do medo, da ansiedade, da tristeza, da inveja e do desânimo. Mas o mesmo Deus que entrou na cova com Daniel também pode entrar nas áreas mais difíceis da sua vida. O Senhor não perdeu o controle da sua história. Nada fugiu das mãos de Deus. Ainda que você chore durante a noite, o milagre pode chegar ao amanhecer. Ainda que as portas pareçam fechadas, Deus continua sendo especialista em abrir caminhos impossíveis. Hoje, esta oração é para fortalecer sua fé. Não importa o tamanho da batalha que você enfrenta. Não importa quantas pessoas disseram que você não conseguiria vencer. Deus é maior do que qualquer cova, maior do que qualquer perseguição e maior do que qualquer sofrimento. Assim como Daniel permaneceu firme diante da ameaça, você também precisa permanecer firme em oração, porque existe uma promessa sobre a sua vida. Existe um propósito que ninguém poderá destruir enquanto Deus estiver ao seu lado. Então, ore com fé neste momento. Entregue suas dores, seus medos e suas preocupações nas mãos do Senhor. Diga para Deus tudo aquilo que está machucando seu coração, porque o mesmo Deus que fechou a boca dos leões continua vivo, poderoso e agindo. E talvez, enquanto você escuta esta oração, o céu já esteja começando a mover circunstâncias ao seu favor. Talvez Deus já esteja preparando o seu livramento, a sua resposta e o seu milagre. Apenas continue confiando, porque quem permanece fiel no meio da cova, verá Deus operar o impossível. Depois daquela noite na cova dos leões, o nome de Daniel passou a ser ainda mais respeitado em todo o reino. Todos perceberam que existia algo diferente naquele homem. Não era apenas inteligência, nem posição, nem reconhecimento humano. Era a presença de Deus sobre a vida dele.
E existe algo poderoso quando alguém decide permanecer fiel, mesmo em meio às maiores lutas. O mundo pode tentar derrubar você, mas quando Deus segura sua mão, nenhuma força é capaz de destruir o propósito que Ele preparou para a sua vida. Talvez você esteja cansado hoje, carregando dores silenciosas e perguntas que ninguém consegue responder. Mas Deus conhece cada batalha travada dentro do seu coração. A Bíblia mostra que Daniel tinha uma vida marcada pela oração. Ele não buscava Deus apenas nos momentos difíceis. Orar fazia parte da sua essência. Enquanto muitos corriam atrás das coisas do mundo, Daniel separava tempo para falar com o Senhor. E talvez este seja o motivo pelo qual tantas pessoas estão espiritualmente fracas hoje. Muitos procuram Deus apenas quando o problema aparece, mas abandonam a presença quando tudo parece estar bem. Só que a verdadeira fé não nasce no desespero. Ela é construída diariamente, em silêncio, entre lágrimas, perseverança e confiança. Existem orações que mudam destinos. Existem palavras liberadas diante de Deus que movimentam o céu inteiro. E talvez você pense que sua oração é pequena demais, simples demais ou fraca demais. Mas Deus não ignora um coração sincero. Cada lágrima derramada em oração possui valor diante do Senhor. Cada madrugada em que você buscou forças sem desistir foi vista por Deus. Talvez ninguém tenha percebido sua dor, mas o céu percebeu. Talvez as pessoas tenham ignorado seu sofrimento, mas Deus ouviu cada pedido silencioso que saiu do fundo da sua alma. Em um dos momentos mais difíceis da sua vida, Daniel buscou a Deus em oração e jejum para entender os planos do Senhor. Ele não se entregou ao medo, nem permitiu que a ansiedade dominasse seu coração. Daniel sabia que, mesmo quando tudo parecia confuso, Deus continuava no controle. Quantas pessoas hoje vivem aflitas, tentando resolver tudo sozinhas? Quantas carregam um peso enorme dentro do peito porque esqueceram de entregar suas preocupações nas mãos do Senhor? Esta oração é para lembrar você de que existe um Deus poderoso lutando pelas suas batalhas. Enquanto Daniel orava, algo sobrenatural acontecia no mundo espiritual. O céu se movia. Anjos eram enviados. Respostas estavam sendo preparadas. E isso revela algo importante. Mesmo quando você não consegue enxergar nada acontecendo, Deus continua trabalhando em silêncio. Existem milagres sendo preparados enquanto você ora. Existem portas começando a se abrir enquanto você permanece fiel. O problema é que muitas pessoas desistem antes do tempo do milagre chegar. Elas param de orar, param de acreditar e deixam o medo vencer sua fé. Mas Deus trouxe você até aqui para renovar suas forças espirituais. A palavra de Deus mostra que um anjo apareceu a Daniel trazendo entendimento, direção e esperança. Isso significa que nenhuma oração feita com sinceridade é esquecida no céu. Talvez a resposta não venha imediatamente. Talvez existam processos difíceis no caminho, mas Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. E hoje, o Senhor quer renovar sua esperança. Aquilo que parece impossível aos olhos humanos continua sendo possível para Deus. O mesmo Deus que respondeu Daniel continua ouvindo suas orações neste exato momento. Talvez você esteja enfrentando dias difíceis. Talvez exista uma luta dentro da sua casa, no seu casamento, na sua saúde ou na sua mente. Existem pessoas que sorriem por fora, mas estão destruídas por dentro. Pessoas cansadas emocionalmente, sem forças para continuar. Mas Deus manda dizer hoje: você não está sozinho. Assim como ele esteve ao lado de Daniel em cada batalha, também permanecerá ao seu lado. O Senhor conhece suas lágrimas, conhece suas noites sem dormir, e conhece as guerras silenciosas que ninguém mais consegue enxergar. Muitas vezes, Deus permite algumas lutas porque elas fortalecem nossa fé. A cova dos leões não destruiu Daniel. Pelo contrário, revelou ainda mais a grandeza do Deus que ele servia. E talvez as batalhas que você enfrenta hoje estejam preparando você para algo maior. Talvez Deus esteja fortalecendo seu espírito,
amadurecendo sua fé e ensinando você a depender mais da presença dele. Porque existem milagres que só acontecem quando aprendemos a confiar totalmente no Senhor, mesmo sem entender os caminhos. Hoje, enquanto esta oração alcança seu coração, Deus está renovando sua esperança. Não permita que o medo apague sua fé. Não deixe que as dificuldades façam você desistir da presença de Deus. Continue orando, continue acreditando e continue caminhando mesmo nos dias difíceis. Porque existe uma promessa sobre sua vida. Existe um propósito maior sendo preparado pelo Senhor. E aquilo que parecia perdido pode voltar a viver pelo poder de Deus. Então feche seus olhos espirituais para o medo e abra seu coração para a fé. Assim como Daniel permaneceu firme em oração, você também precisa permanecer. Porque Deus ainda faz milagres. Deus ainda responde orações. Deus ainda envia livramento. E talvez o céu já esteja se movendo agora mesmo ao seu favor. Apenas não desista. Sua oração pode ser exatamente o que Deus usará para transformar completamente sua história. Existem momentos na vida em que tudo parece perdido. Situações que fazem o coração tremer. Noites em que a ansiedade tira o sono. E dias em que até respirar parece difícil. Muitas pessoas chegam diante de Deus carregando dores que ninguém conhece, feridas escondidas, medos silenciosos e batalhas emocionais travadas dentro da própria alma. E talvez você esteja assim agora. Talvez exista uma luta tão grande dentro do seu coração que até continuar em pé tem sido difícil. Mas foi exatamente em tempos impossíveis que Deus mais manifestou seu poder na vida de Daniel. Quando tudo parecia acabado, o Senhor começou a escrever milagres. A Bíblia mostra que Daniel viveu em meio a um reino cheio de idolatria, corrupção e perseguição espiritual. Mesmo assim, ele escolheu permanecer fiel. Enquanto todos se dobravam diante do sistema daquele tempo, Daniel permanecia ajoelhado apenas diante de Deus. E não foi fácil. Permanecer fiel ao Senhor em um mundo cheio de distrações e ataques espirituais exige coragem. Existem dias em que a pressão parece grande demais. Dias em que o inimigo tenta convencer você de que não vale mais a pena orar, acreditar ou esperar. Mas Deus nunca abandona aqueles que continuam confiando nele. Muitas vezes, o impossível surge diante de nós para provar onde está nossa fé. Foi assim com Daniel. Seus inimigos acreditavam que a cova dos leões seria o fim da sua história. Eles comemoraram antes do tempo, pensando que finalmente teriam vencido. Mas aquilo que parecia sentença de morte se transformou em palco de milagre. Porque quando Deus decide agir, nenhuma armadilha do inimigo consegue prevalecer. E talvez hoje existam pessoas dizendo que sua situação não tem mais solução. Talvez o medo esteja tentando convencer você de que acabou. Mas Deus manda dizer que o impossível ainda pertence a Ele. Enquanto Daniel estava naquela cova escura, cercado por leões famintos, Deus enviou proteção sobrenatural. O Senhor fechou a boca dos leões e transformou um lugar de morte em um lugar de testemunho. E existe algo poderoso nisso. Deus não precisa tirar você imediatamente da luta para mostrar seu poder. Às vezes, Ele manifesta a sua glória justamente no meio da batalha. Talvez Deus não tenha removido imediatamente a dor que você enfrenta hoje, mas isso não significa abandono. O Senhor continua presente dentro da sua luta. Continua segurando sua vida mesmo quando tudo parece instável. Quantas pessoas estão vivendo como se estivessem dentro de uma cova emocional? Gente cercada por tristeza, ansiedade, medo e sofrimento. Pessoas que sorriem diante dos outros, mas choram escondidas durante a madrugada. Pessoas que se sentem sozinhas, mesmo cercadas de gente. Mas Deus está vendo tudo. O Senhor conhece sua história por completo. Ele sabe das lágrimas que você derramou em silêncio, sabe quantas vezes você pensou em desistir. E hoje, Deus quer fortalecer seu coração, porque o sofrimento não será eterno. A cova não será o capítulo final da sua história.
Quando o rei voltou pela manhã para verificar o que havia acontecido, ele esperava encontrar silêncio e morte, mas encontrou vida, milagre e testemunho. Daniel saiu da cova sem nenhum ferimento porque Deus estava com ele. Isso mostra que, quando o Senhor protege alguém, até aquilo que parecia impossível começa a mudar. Existem milagres que os olhos humanos não conseguem explicar. Portas que se abrem sem lógica, livramentos que ninguém entende, respostas que chegam quando tudo parecia perdido, porque Deus continua sendo especialista em fazer o impossível acontecer. Talvez sua fé tenha enfraquecido nos últimos tempos. Talvez você tenha orado tantas vezes sem enxergar resposta que começou a pensar que Deus se esqueceu de você. Mas o Senhor nunca abandona seus filhos. O tempo de Deus não é o mesmo dos homens. Enquanto você pensa que está demorando, o céu continua preparando algo maior. E assim como aconteceu com Daniel, o momento mais difícil da sua vida pode se transformar no maior testemunho da sua história. Existe uma guerra espiritual acontecendo contra muitas pessoas neste momento. O inimigo tenta destruir a fé, roubar a esperança e aprisionar corações no medo e no desânimo. Mas Deus não chamou você para viver derrotado. O Senhor chamou você para permanecer firme, mesmo nos dias difíceis. Cada oração feita com sinceridade fortalece seu espírito. Cada momento na presença de Deus renova suas forças. E mesmo quando você se sente fraco, o Senhor continua lutando por você. Hoje, esta oração está alcançando pessoas que precisam urgentemente de esperança. Pessoas cansadas emocionalmente. Pessoas que já sofreram demais. Pessoas que estão tentando continuar fortes enquanto carregam um peso enorme dentro da alma. E Deus manda dizer: não desista agora. O milagre pode estar mais perto do que você imagina. A resposta pode chegar quando você menos espera. O mesmo Deus que entrou na cova com Daniel continua entrando nas batalhas daqueles que clamam pelo seu nome. Então continue acreditando. Continue orando, mesmo quando o cenário parecer impossível. Continue confiando, mesmo quando seus olhos não enxergarem saída. Porque Deus ainda transforma covas em testemunhos, lágrimas em vitória e sofrimento em milagres. E talvez, enquanto você escuta esta oração, o Senhor já esteja começando a mover circunstâncias ao seu favor. Apenas permaneça firme, porque quando Deus decide agir, o impossível se torna apenas o começo de um grande milagre. Existem batalhas que ninguém consegue enxergar, guerras travadas dentro da mente, dores escondidas atrás de um sorriso e lágrimas derramadas quando ninguém está olhando. Muitas pessoas continuam vivendo normalmente diante dos outros, mas por dentro estão cansadas, sobrecarregadas e quase sem forças para continuar. Talvez você tenha chegado até esta oração exatamente assim, tentando permanecer forte enquanto o coração luta contra o medo, a tristeza e a ansiedade. Mas Deus conhece cada detalhe da sua dor. O Senhor vê aquilo que ninguém mais consegue perceber. E assim como aconteceu com Daniel, Deus também está trabalhando em silêncio na sua vida, mesmo quando você acha que nada está acontecendo. Depois de tantos livramentos e milagres, Daniel continuou enfrentando desafios, porque servir a Deus nunca significou ausência de lutas. Pelo contrário, muitas vezes, os maiores ataques surgem justamente contra aqueles que permanecem fiéis. O inimigo tenta enfraquecer quem carrega propósito espiritual. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Talvez existam dias em que sua fé parece cansada, dias em que as preocupações se tornam pesadas demais. Mas Deus manda dizer hoje que a batalha não está perdida. O Senhor continua no controle da sua história, mesmo quando tudo parece confuso diante dos seus olhos. A Bíblia revela que Daniel recebeu visões e revelações profundas sobre tempos difíceis, guerras espirituais e perseguições futuras. Muitas dessas revelações causaram angústia em seu coração. Daniel percebeu que existiam forças espirituais
atuando além daquilo que os olhos humanos conseguiam enxergar. E isso continua acontecendo ainda hoje. Existem batalhas invisíveis acontecendo ao redor de muitas vidas. Ataques contra famílias, emoções, sonhos e fé. Mas existe algo poderoso que o inimigo jamais poderá suportar. Uma pessoa que permanece em oração e confiança diante de Deus. Muitas vezes, Deus trabalha no silêncio. Enquanto você chora, o céu está se movendo. Enquanto você pensa que foi esquecido, Deus continua preparando respostas. O problema é que o ser humano quer entender tudo imediatamente. Quer ver resultados rápidos, mudanças instantâneas e soluções imediatas. Mas existem processos espirituais que acontecem longe dos olhos humanos. Daniel precisou esperar, perseverar e confiar mesmo sem entender completamente os planos de Deus. E talvez o Senhor esteja ensinando você a fazer o mesmo neste momento. Quantas vezes você já perguntou a Deus por que certas coisas aconteceram? Quantas vezes tentou entender o motivo de tanta luta, tanto sofrimento ou tanta demora? Daniel também viveu momentos assim. Mas uma coisa nunca mudou: sua confiança em Deus. Ele permaneceu fiel mesmo sem respostas completas. E isso é fé verdadeira. Continuar acreditando mesmo quando tudo parece escuro. Permanecer orando mesmo quando o coração está cansado. Continuar caminhando mesmo sem enxergar o final da estrada. Talvez existam pessoas ouvindo esta oração agora, mesmo enquanto enfrentam batalhas emocionais profundas. Pessoas que perderam a esperança, que se sentem sozinhas, ou que carregam um vazio enorme dentro da alma. Mas Deus quer alcançar esses corações hoje. O Senhor quer lembrar você de que sua dor não é invisível para o céu. Cada lágrima possui valor diante de Deus. Cada oração feita durante a madrugada foi ouvida pelo Senhor. E mesmo que ninguém mais compreenda o que você sente, Deus entende perfeitamente sua luta. A palavra mostra que um anjo foi enviado para falar com Daniel e fortalecer seu espírito. Daniel estava cansado, abalado e sem forças. Mas Deus enviou auxílio no momento certo. Isso revela algo poderoso. O Senhor nunca abandona aqueles que dependem dele. Pode parecer demorado aos olhos humanos, mas o cuidado de Deus sempre chega no tempo certo. Talvez hoje você precise exatamente disso: fortalecimento espiritual para continuar caminhando. Existem momentos em que Deus não remove imediatamente a batalha porque deseja fortalecer sua fé durante o processo. A cova dos leões fortaleceu Daniel. As perseguições fortaleceram Daniel. As dificuldades fizeram sua confiança em Deus crescer ainda mais. E talvez algumas das lutas que você enfrenta hoje estejam preparando você para algo maior. O sofrimento pode até machucar, mas também pode ensinar dependência espiritual. Pode aproximar você da presença de Deus de uma maneira profunda e transformadora. Hoje, enquanto esta oração alcança sua vida, Deus está renovando suas forças. O Senhor está entrando nas áreas mais cansadas da sua alma. Está trazendo paz para sua mente, esperança para seu coração e coragem para continuar. Talvez você não consiga enxergar ainda, mas Deus já está lutando por você em silêncio. O céu já está se movendo ao seu favor. Existem respostas sendo preparadas. Existem portas que Deus abrirá no momento certo. Apenas continue confiando. Então, não desista agora. Assim como Daniel permaneceu firme mesmo em tempos difíceis, você também precisa permanecer, porque Deus continua poderoso. Continua ouvindo orações, continua fechando a boca dos leões espirituais que tentam atacar sua vida. E mesmo quando tudo parecer silencioso, lembre-se, o silêncio de Deus nunca significa abandono. Muitas vezes, é exatamente no silêncio que o Senhor está preparando os maiores milagres da sua história. Depois de tantas lutas, perseguições e milagres, a história de Daniel deixou uma marca eterna para todos aqueles que escolhem confiar em Deus.
Sua vida provou que nenhuma cova é profunda demais quando o Senhor decide agir. Nenhuma perseguição é forte o suficiente para destruir alguém protegido pelas mãos de Deus. E talvez hoje você esteja precisando ouvir exatamente isso. Porque existem momentos em que o coração fica cansado de lutar, dias em que parece mais fácil desistir do que continuar acreditando. Mas Deus trouxe você até esta oração para lembrar que sua história ainda não terminou. O Senhor ainda está escrevendo capítulos de vitória sobre a sua vida. Daniel permaneceu fiel em um mundo que tentava afastá-lo de Deus. Mesmo cercado por pressão, injustiça e ameaças, ele continuou orando, confiando e obedecendo ao Senhor. E existe uma lição poderosa nisso. A fidelidade atrai a presença de Deus. Muitas pessoas querem viver milagres, mas poucas permanecem firmes durante os processos difíceis. O problema é que antes do testemunho existe a batalha. Antes do milagre existe a espera. Antes da vitória existe a perseverança. E talvez Deus esteja fortalecendo sua fé exatamente agora para preparar algo muito maior no futuro. Quantas vezes você já se sentiu como Daniel, cercado por problemas, incompreendido pelas pessoas e cansado emocionalmente? Talvez existam situações que tiraram sua paz. Talvez você tenha enfrentado decepções que machucaram profundamente sua alma. Existem pessoas que choram escondidas porque acreditam que ninguém entenderia sua dor. Mas Deus entende. O Senhor conhece cada detalhe da sua caminhada. Conhece as noites em que você tentou permanecer forte mesmo sem forças. Conhece os momentos em que você orou em silêncio pedindo apenas mais um pouco de coragem para continuar. A Bíblia mostra que, depois do livramento na cova dos leões, o rei reconheceu publicamente o poder do Deus de Daniel. Aquilo que parecia derrota se transformou em testemunho diante de todos, e Deus ainda faz isso hoje. O Senhor transforma humilhação em honra, lágrimas em alegria e sofrimento em testemunho. Talvez hoje as pessoas enxerguem apenas suas dificuldades, mas Deus já está preparando um tempo de restauração para a sua vida. O mesmo Deus que exaltou Daniel também pode honrar sua fidelidade. Muitas vezes, os maiores milagres acontecem depois das maiores batalhas. Quando Daniel entrou na cova, ninguém imaginava o que Deus faria naquela noite. Aos olhos humanos, parecia o fim, mas o céu já estava preparando o livramento. E talvez você também esteja vivendo um momento que parece impossível de vencer. Talvez exista uma batalha na sua saúde, nas suas finanças, na sua família ou na sua mente. Mas Deus manda dizer hoje: não tenha medo. A última palavra não pertence ao sofrimento. A última palavra pertence ao Senhor. Existem pessoas ouvindo esta oração enquanto enfrentam guerras internas profundas. Pessoas que perderam a esperança depois de tantas decepções. Pessoas que começaram a acreditar que nunca mais seriam felizes. Mas Deus quer tocar esses corações agora. O Senhor quer restaurar aquilo que o medo destruiu. Quer renovar forças que foram consumidas pelas lutas da vida. Assim como Deus sustentou Daniel em meio ao perigo, também sustentará você nos dias difíceis. Talvez sua fé tenha sido atacada recentemente. Talvez o inimigo tenha tentado convencer você de que Deus não está ouvindo suas orações. Mas o céu nunca esteve em silêncio. Deus ouviu cada pedido, cada lágrima e cada momento em que você clamou em segredo. E mesmo que a resposta ainda não tenha chegado da maneira que você esperava, o Senhor continua trabalhando ao seu favor. Existem milagres sendo preparados enquanto você continua acreditando. Existem portas que Deus abrirá no tempo certo. Daniel não venceu porque era perfeito. Ele venceu porque permaneceu dependente de Deus. E essa é a diferença. O Senhor não procura pessoas sem fraquezas. Deus procura corações dispostos a confiar mesmo em tempos difíceis. Talvez você se sinta pequeno, cansado ou sem forças agora, mas Deus consegue fortalecer até o coração mais ferido.
O Senhor consegue renovar até mesmo quem pensa que não aguenta mais continuar, porque o poder de Deus se manifesta justamente quando as forças humanas acabam. Hoje, esta oração chega até você como um lembrete espiritual. Deus não abandonou sua vida. Mesmo em silêncio, Ele continua trabalhando. Mesmo na demora, Ele continua cuidando de você. E talvez as maiores respostas da sua vida estejam mais próximas do que você imagina. Assim como aconteceu com Daniel, Deus também pode transformar sua luta em testemunho. O Senhor pode abrir portas impossíveis, restaurar sua esperança e renovar completamente sua fé. Então permaneça firme, continue orando, continue acreditando mesmo quando seus olhos não enxergarem saída, porque o Deus de Daniel continua vivo, continua poderoso, continua operando milagres impossíveis na vida daqueles que confiam nele. E talvez, enquanto esta oração termina, o céu já esteja começando a mover circunstâncias ao seu favor. Apenas não desista, porque a mesma mão que protegeu Daniel na cova dos leões também está estendida sobre a sua vida neste momento. Se você chegou até aqui, saiba que isso não aconteceu por acaso. Deus conhece cada detalhe da sua vida, cada batalha silenciosa e cada lágrima derramada em segredo. Assim como o Senhor esteve ao lado de Daniel na cova dos leões, Ele também esteve com você durante esta oração. Talvez existam situações que ainda parecem impossíveis aos seus olhos, mas Deus continua trabalhando em silêncio. O céu ouviu o seu clamor, o Senhor viu sua dor, e mesmo que você ainda não consiga enxergar, existe algo poderoso começando a se mover ao seu favor neste momento. O inimigo tenta cansar pessoas escolhidas por Deus. Tenta fazer você acreditar que não vale mais a pena orar, esperar ou continuar lutando. Mas a história de Daniel prova que Deus honra aqueles que permanecem fiéis. A cova não foi o fim da história dele, e suas lutas também não serão o fim da sua história. Continue confiando mesmo nos dias difíceis. Continue buscando a presença de Deus mesmo quando tudo parecer silencioso, porque muitas vezes é no silêncio que o Senhor prepara os maiores milagres da nossa vida. Talvez exista algo que parece impossível para você hoje, uma porta fechada, uma dor profunda, uma batalha emocional ou um problema que ninguém consegue resolver. Mas o mesmo Deus que fechou a boca dos leões continua poderoso para agir na sua vida. O Senhor ainda faz milagres, ainda restaura famílias, ainda fortalece corações feridos. Ainda abre caminhos onde ninguém consegue enxergar saída. Nunca subestime o poder de uma oração feita com fé, porque Deus consegue transformar lágrimas em testemunhos e sofrimento em vitória. Se o seu coração estava cansado antes desta oração, que a paz de Deus alcance sua vida agora. Que o Senhor renove suas forças, acalme sua mente e fortaleça sua fé. Assim como Deus sustentou Daniel em meio às perseguições e perigos, Ele também sustentará você nos dias difíceis. Não tenha medo do amanhã. Não permita que a ansiedade roube sua esperança. Deus continua cuidando da sua vida nos detalhes que ninguém consegue enxergar. Apenas continue confiando, porque o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua fé nele. E se esta oração falou com o seu coração, eu quero pedir que você permaneça firme na presença de Deus todos os dias. Agora escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque eu quero orar por você e pela sua família. Também aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal, porque aqui sempre teremos mensagens de fé, esperança e fortalecimento espiritual para a sua vida. E nunca se esqueça, o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões continua vivo, poderoso e capaz de operar o impossível na sua vida.